Sapiência, Santa Helena na Ciência. Você por dentro dos estudos que estão sendo feitos por nossa gente ou em nossa terra. Sapiência, Rádio Comunitária. Olá, seja bem-vindo você que está sintonizado na Rádio Comunitária Liberdade FM. Está começando agora um novo quadro aqui na Rádio 87.9, é o Sapiência, Santa Helena na Ciência. Eu, Daniele Reiter, juntamente com a Jaqueline Maidana. Dá um oi aí, Jaqueline. Boa noite, boa tarde, bom dia, ouvintes de Santa Helena. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo, Dani. Então, a Jaqueline e eu, a gente se juntou para tentar aí articular alguma forma de compartilhar com os nossos ouvintes o que está sendo pesquisado por santelenenses ou em Santa Helena, né? Essas pesquisas aí que são de universidades, pode ser de mestrado, especialização, é isso, né, Yaki? Isso mesmo, seja pesquisa desenvolvida na graduação ou na pós-graduação, né, mestrado, doutorado. A gente tem bastante pesquisas sendo desenvolvidas aqui na UTFPR de Santa Helena. E a ideia é trazer essas pessoas para cá, para contar o que elas estão desenvolvendo, né? E em outras universidades também. Sejam instituições públicas ou privadas, né, aqui na região, ou santelenenses que foram morar para outra cidade ou até outro país, mas estão desenvolvendo ou desenvolveram trabalhos de pesquisas, né? Interessante chamar essas pessoas para contar o que elas fazem, o que elas fizeram, pra gente mostrar que aqui em Santa Helena tem cabeça pensante, né? Tem gente que pensa. Pois é, cabeças pensantes que estão aí se ocupando, né, com esses estudos. Muitas vezes, vamos falar assim, o público em geral não consegue compreender a complexidade, então também tá o nosso papel, meu, da IAC e dos convidados, de traduzir um pouco, né, esse conhecimento científico para uma linguagem assim mais acessível. É um desafio, né, Yaki? Exatamente. Hoje muito se produz dentro das universidades, né? Mas assim, a gente percebe pela gente mesmo que é difícil saber o que está acontecendo lá dentro. Mas eu que estou no meio acadêmico, né, fazendo a graduação, sei que muita coisa boa é produzida dentro das universidades. E pessoas estudando o tempo todo em prol de um objetivo, em prol de melhorar algo na comunidade. Mas há uma dificuldade, sempre teve, até hoje ainda existe, de fazer essa ponte entre o mundo acadêmico e a comunidade, né? Acho que a primeira dificuldade é essa questão da linguagem mesmo, a comunicação. Porque muitas vezes quem está pesquisando tem medo de não conseguir expressar o que ele está fazendo, né? Na academia a gente tem uma linguagem dentro das normas, dentro das regras, com termos mais técnicos, e às vezes a pessoa fica com receio de explicar o que ela está fazendo, de expor, né? Porque quem vai ouvir não vai entender. E eu acho que o Sapiência vem aí para quebrar um pouco essa barreira, mostrar tanto para as pessoas que estão lá dentro da universidade pesquisando e tanto para o ouvinte que é possível essa comunicação, né? Por isso vai ser uma conversa mais de boa, um bate-papo mesmo, né? Dúvidas vão surgir entre nós, dúvidas que provavelmente também surgiriam no ouvinte, né? E todos os pesquisadores e pesquisadoras do município estão já convidados e convidadas a participar, não é mesmo, Dani? A gente tem uma pequena lista aqui já dos futuros convidados, né? Então, os encontros aqui do Sapiência, para poder fazer essa tradução para o público em geral das pesquisas e também para oportunizar ao pesquisador que faça essa divulgação científica, né, em um meio aí de comunicação do nosso município, porque a divulgação científica ela também não é tão fácil assim de acontecer, não. Às vezes as pessoas até escrevem, pesquisam e tal, mas na hora de publicar isso, na hora de tornar isso público, né, ainda passa por processos de seleção
e que normalmente as melhores revistas, né, as revistas que são mais conceituadas, acabam fazendo uma peneirada e deixando muita gente de fora, sem a oportunidade de se comunicar. Além do que, lógico, o público em geral quase não tem aí essa busca por esses artigos científicos em revistas especializadas, né, Yaki? É isso mesmo. Ainda mais hoje, né, que as pessoas preferem buscar conteúdo na internet, preferem assistir, preferem ouvir, do que ir buscar uma revista científica, né, para ler o conteúdo. Uhum. Então a fala, ela é muito bem-vinda, né, ainda mais quando é numa linguagem menos formal, eu acho, né? Porque você publicar um artigo numa revista científica que vai ter vários critérios é uma coisa, é uma escrita mais robusta. Agora, você poder falar com as suas palavras, sem medo de errar, principalmente, né? Porque na divulgação científica você meio que não pode errar, né? Mas se você tem um espaço que você vem falar, você vem se comunicar de uma maneira normal, como um mero mortal, né? Isso torna até mais fácil para quem está pesquisando e praticando mesmo essa linguagem, né? Porque eventualmente a pessoa vai, por exemplo, apresentar essa pesquisa, esse trabalho em algum congresso, em algum grupo, né? E precisa ter ali uma certa comunicação, um entendimento. Tem que fluir, né? Então, já fica uma dica aí, né? Venham até o Sapiência, vai pra ser aí uma experiência, né? Legal. A gente vai fazer perguntas também. E aqui, então, vou fazer pergunta para você aí. Você também Beleza. pode fazer pergunta para mim, pra gente conhecer um pouco das pesquisas, uma da outra, né? Você tá na graduação de Ciências Sociais, é isso? Não, eu tô terminando a graduação em Filosofia, licenciatura. Aonde? Na UniOeste de Toledo. Na universidade aqui do Oeste do Paraná, né? Exato. É uma universidade muito boa, bem conceituada, né? Excelente. Com bons professores, Nossa, né? muito bons. E você já teve acesso à pesquisa? Você já está pesquisando alguma coisa? Então, atualmente eu estou desenvolvendo a pesquisa que vai ser para o meu TCC, né? E o que é? Eu estou pesquisando o conceito de justiça em Platão. Foi pro Platão. Isso, lá nos lá antigos. Nos clássicos. Andei, mas fiquei nos clássicos, E dá pra dar um spoiler, assim? Dá sim, ótimo. O que é, então? O conceito de justiça pro Platão? Então, o objetivo da minha pesquisa é, primeiro, identificar o que significa justiça em Platão, né? E, depois disso, relacionar esse conceito de justiça com o bem comum e com a felicidade humana. Então, ela é uma pesquisa mais na área da política e da ética, né? Porque tem a ver com as relações da sociedade e com uma forma de viver também, que tem muito a ver com o conceito de justiça em Platão, porque para Platão, a justiça, ela está entrelaçada entre a sociedade e o indivíduo. Uma sociedade só será justa quando os indivíduos que a compõem forem justos também, e vice-versa, né? O indivíduo, como ele é fruto da sociedade, ele só vai ser justo se ele viver numa sociedade justa. E essa justiça, ela acontece quando todas as pessoas que vivem em sociedade trabalharem com um único objetivo, que é o bem comum. O bem comum é o quê? É o bem dos cidadãos que vivem naquele lugar, né? E é muito interessante porque se você compara esse conceito que o Platão traz com hoje em dia, né? Lá o Platão ele já tinha meio que imaginado uma noção de Estado, e um Estado forte e unido, justamente porque o objetivo daquele Estado é se manter uno, né? Independente das diferenças e ser justo, no fim das contas, né? Esse Estado, ele seria dividido em partes, em que cada parte teria uma responsabilidade na manutenção da sociedade, né? E o que eu acho mais bacana, dentro do que eu estou pesquisando, é a noção que ele traz dos governantes. Essa noção de justiça, né, e da estrutura da cidade ideal, era trazida na República, que é uma das principais obras do Platão e muito conhecida. E é interessante que na República, o governante, ele ocupa uma posição mais alta, digamos assim, né? Que é a posição em que ele vai vigiar a cidade, vigiar a sociedade,
e buscar sempre manter ela justa, unida e forte. Mas essa posição não é uma posição privilegiada no sentido pessoal ou privado. É uma posição em que ele vai utilizar de todos os meios que ele tem para o bem dos cidadãos, para o bem do povo, digamos assim, numa linguagem mais atual, né? E é interessante porque na República o Platão até traz que aos governantes não seria dado um salário, né? Eles não iam ser pessoas que poderiam ter bens, que poderiam ter capital, né? Eles iriam receber um lugar para morar, comida, roupa, calçado, medicamento quando precisasse, né, tratamentos de saúde pelos médicos, e era isso, entendeu? E se a gente para pensar hoje, né, muito dos problemas que a gente tem de política hoje em dia é por quê? Porque tem uma visão enviesada do bem público. A pessoa ocupa uma posição pública de poder e ela acaba usando dos meios que ela tem para vantagem própria, né? Ou seja, utilizar cargo público por interesse privado, né? E em Platão não, isso não existe, entendeu? O governante, ele pode até agir pela sua própria infelicidade, mas se, né, os súditos estiverem felizes e estiverem vivendo bem, tá válido, entendeu? Entendi. Então é muito legal para analisar como Platão viu essa questão da justiça no humano, na alma humana, que ela reflete na sociedade, e a importância que ele dá para o governante esquecer dos seus interesses próprios, né? Enquanto você é governante, você jamais deve levar em consideração o que você quer ou o que seria melhor para você. A tua única função é vigiar aquilo que é bom para a manutenção da cidade. Olha que legal. Aí você estava falando ali que ele não receberia salário, mas ele teria só as condições, digamos assim, básicas, exatamente, né, para ele viver, né? E eu estava vendo esses dias ali com o estudo do Diese, que faz quanto que deveria ser o salário mínimo, né? Sim. E aí o estudo leva em consideração exatamente essas coisas que você está falando. O dinheiro que você usaria para morar, para vestir, para se alimentar, para o transporte, para previdência, mas ou seja, é o basicão mesmo ali, né? Então, isso, por mais que ele não recebesse o dinheiro para isso, se ele já recebesse as condições básicas para viver, né? Para viver que como hoje qualquer muitas pessoas outra pessoa, no mundo, né? Que hoje muitas pessoas no mundo não têm ainda, né? Não tem. E é bem legal a filosofia, ela acaba conversando com várias outras áreas. Aliás, as outras áreas acabam conversando, né, com a filosofia. Você falou ali do direito, já passa também pela questão social, das ciências sociais, já passa pela história, que é a questão do contexto, já essas disputas de poder aí também um pouco na questão da antropologia, né, da ciência política. E tem quanto tempo para você fazer essa pesquisa? Olha, o TCC geralmente dá aí uns 5 a 6 meses para você desenvolver, né? Eu preciso estar com ele pronto até metade de junho, mais ou menos, para fazer os ajustes finais e defender. E depois comunicar também, né? Exato. Expor isso daí, né? O que você descobriu, né? Sim, muito interessante. E essa questão, né, me chama muita atenção essa questão do governante não ter dinheiro, digamos assim, e nem bens, né? Seja acúmulo de capital, né? Talvez Platão já estivesse nos dizendo algo em relação à posse de bens, né? O que isso... em que sentido, né, o material, a posse de bens causa... Que influência que isso tem na gente, né? Porque muito provavelmente o governante ele não ia ter bens, né? Porque assim... Quanto mais você tem, mais você quer ter. E provavelmente em algum momento ele ia se desviar do caminho e ia governar por interesse próprio, para ele ter mais dinheiro, para ele ter mais metais, né? Que na época era a moeda, né? E é uma questão que me intriga muito, assim. Que influência o dinheiro tem na nossa vida, né?
ou esse desejo de sempre ter mais posses, de mais bens materiais. Então, talvez seja algo aí para continuar pesquisando porque também em Platão, mantém o né? foco, né? Mantém o foco, que se Exato. o foco não é o acúmulo de riqueza, né, de metais ou de capital e etc. E o foco é o bem comum. Você precisa é encontrar um ajuste outro de foco. propósito para a vida, né? Que vai ser então o Exatamente. bem daquela comunidade que você tá ali numa posição privilegiada de governar, de conduzir. Aham. E você tem a oportunidade de conversar sobre essa pesquisa com mais pessoas, assim? Olha, por enquanto, tô mais sozinha, elaborando mesmo, né? As conversas que eu tenho é com o meu orientador. É uma missão bastante solitária, né? Exato. Por mais que demande bastante horas, né? A vida do pesquisador, ela é bastante solitária, porque a construção desse conhecimento você vai fazer com o auxílio dos livros, dos artigos e tal, você vai conversar com pessoas, exatamente. Mas você não vai conversar pessoalmente, né? Sim. Você vai conversar com o conhecimento que eles deixaram, e isso é bastante... E bater cabeça para entender, né? E para conseguir desenvolver. Solitário. Para mim, essa questão da escrita sempre foi bem difícil. E, né, filosofia é basicamente você ler, interpretar, buscar e escrever, né? Porque não se faz filosofia sem escrever. Dizem que Sócrates nunca escreveu nada, mas a gente precisa escrever hoje, né? Sim. Platão sim. escreveu supostamente o que Sócrates dizia, então, né? Por isso que a gente tem acesso a isso hoje. E o trabalho de escrever, realmente você precisa de um tempo só para você precisa horas e horas ler muito material antes, né? Para processar isso, digerir. Exato, e às vezes depois... você consegue escrever um parágrafo, né? E depois colocar isso em palavras, esmagar com as palavras, isso, né? É bastante solitário e bastante difícil. Mas interessante aí, porque você está tendo a oportunidade de desenvolver, né, esse raciocínio. Sim, por mais que seja desenvolver o raciocínio do Platão, né, em si, né, descobrir o raciocínio do Platão, mas você está tendo essa oportunidade aí de raciocinar. E depois a carreira docente é o que acontece? Quem é formado em filosofia trabalha... no caso da licenciatura, que é o que eu faço, sim, né? né? Então, oportunizar esse tipo de reflexão também para as próximas gerações. Exato, Que eu acho que é o mais legal da filosofia, né? Você consegue pegar tudo que tem na filosofia e pensar sobre o que está ao teu redor, né? Às vezes as pessoas têm uma visão de que filosofia é uma viagem na maionese. Exatamente, você vai viajar e vai conversar sobre coisas aleatórias que não tem sentido nenhum. Na verdade, totalmente ao contrário, né? Quem escreveu sobre filosofia, quem produziu, estava olhando para a realidade. Até na República. O início da República traz Sócrates lá no alto do porto de Atenas, fala no alto do Pireu, que era o porto de Atenas, né? Isso significa que era um momento em que ele estava olhando para baixo, para a cidade de Atenas, e fazendo uma análise de Atenas, né? E é com base nessa análise, que não satisfez muito o que ele viu, né? Que era uma cidade, digamos assim, que estava com muitos problemas, que o Platão, né, através do seu personagem Sócrates, constrói essa nova cidade que seria a República, né? Então veja que é tudo assim, olhei para a realidade e com um olhar crítico, analisando o que está acontecendo, né? Não é sobre coisas transcendentais que ninguém tem acesso. Mas às vezes até as coisas transcendentais que ninguém tem acesso, depois também passa-se a ter, né? Por exemplo, as teorias que o Einstein desenvolveu, ninguém tinha acesso, né? Exemplificando assim, ninguém tinha acesso, e depois que a ciência evoluiu a ponto de conseguir comprovar, né? Sim. Não tinha nem os componentes, nem os... Né? A gente vê outros inventores, por exemplo, quem que inventou o helicóptero, não sei se foi Da Vinci, que eles faziam esses desenhos, projetavam coisas até mesmo com componentes que não existiam, né? Então, assim, a filosofia também trata dessas coisas mais palpáveis, né? Mas a ciência em si também faz essas especulações que criam o futuro, né? É isso que é o legal da ciência, né? Porque a ciência, ela não é uma verdade absoluta. Assim como na filosofia também não é uma verdade absoluta, né? O que há 500 anos era colocado, o que se tinha de conhecimento, de repente hoje já mudou.
né? Sim. E isso porque pessoas estão o tempo todo pesquisando, estudando, buscando conhecimento e desenvolvendo aquele conhecimento já adquirido, né? Por isso, assim, que eu acho que a ciência precisa muito ser valorizada por todos nós, né? E principalmente pelos governos também, porque se a ciência não existe, se não há investimentos para as pessoas desenvolverem ciência, basicamente a roda para. Né? Se a gente não andar para trás, a gente estaciona, né? Você estava falando ali desse investimento na ciência. Eu me lembrei como que o Japão fez para se reerguer, né, depois da guerra também, mandando muitos estudantes para fora, né? Mandando para os Estados Unidos, mandando para a Inglaterra, mandando para outros países para poder depois retornar com essas cabeças pensantes aí para o desenvolvimento. Sem isso, daí não tem jeito, né? Infelizmente, acho que essa é uma das fraquezas do Brasil ainda, né? E talvez principalmente porque a comunidade em geral não tem talvez um olhar tão maduro para quem faz ciência, para a ciência em si, né? Não entende a importância do fazer ciência, que é em busca de resultados que depois vão retornar para a comunidade. Né? Eu acho que conforme a gente vai apresentando as pesquisas, e a Jaqueline já tem uma lista aqui, inclusive, por exemplo, pessoas que são da área do direito, pessoas que são da área da biologia, né? Então a gente vai dar uma misturada nisso, mas a gente tem aqui, por exemplo, duas pesquisas que falam sobre óleos, né? Um óleo da copaíba, óleo da copaíba, né? E o outro óleo da pitanga. Óleo da pitanga, óleos essenciais. Que acabam sendo produtos bem daqui do brasileiros, né? São produtos brasileiros. Então, a gente vai trazer isso para também ver como que as diversas áreas estão produzindo, né? Porque às vezes um óleo pode salvar vidas, né? Exatamente. Pode ser um óleo de canabidol, como já está sendo bastante estudado ali no Prate e Dona Dulce, que são nossos vizinhos. Pode ser amanhã o óleo da pitanga para algum motivo, né? Que as nossas riquezas aí são bastante, né? Aqui na Amazônia, na nossa biodiversidade, deve ter cura para quase tudo, com né? certeza, nossa. Deve ter cura para quase tudo. E aproveitar isso e pesquisar mesmo, ir a fundo, né? É muito bacana, nossa. Legal. O nosso quadro, então, aqui, o Sapiência, Santa Helena na Ciência, vai acontecer às terças-feiras, a cada 15 dias, às 19 horas. A transmissão vai ser aqui através da 87,9, mas a gente também vai colocar no fmcomunitaria.com.br para o pessoal poder acompanhar. Iac, qual que é a sua expectativa aí? Olha, eu tô animadíssima. Animadíssima. Você vai ter que ler as pesquisas. Nossa! A cada 15 dias, né? Porque a gente vai dar uma olhada na dissertação, na tese. Bater um fio ali com a pessoa que tava pesquisando pra entender, né? A gente vai sair dessa mais esperta, hein? Cara, demais, olha hein? Aí. Poxa! Não tinha pensado por esse ângulo. Vamos adquirir muito conhecimento, hein? Vamos sim. E também tá aberto aí pra quem quiser apoiar esse quadro. É só entrar em contato aqui na Rádio Comunitária, no 8814-0714. Quiser ser o apoiador oficial desse quadro. Valeu então, Iac! Valeu, Dani. Até a próxima. Até a próxima. Daqui 15 dias a gente volta já com a primeira convidada. Exato. Né? Então tá bom, Iac. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Sapiência, Santa Helena na Ciência. Você por dentro dos estudos que estão sendo feitos por nossa gente ou em nossa terra. Sapiência, Rádio Comunitária.